Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Até concluir a sua famosa teoria da relatividade geral, Albert Einstein percorreu uma longa trajetória de pesquisa, trocando experiências com diversos estudiosos. Conheça, nesta edição do Simplifísica, o desenvolvimento e a conclusão dessa teoria, que é um dos marcos da física moderna. Fique agora com o professor Dmitry Radimichev e os 100 anos da relatividade geral. Nós começamos a nossa história de hoje em 1905, o famoso ano do milagre, né? Essa é a fase da Suíça de Einstein, né? A segunda fase da vida dele. Essa aqui é uma foto da época. Ele é empregado num escritório de patentes e registros. E aí ele publica, neste ano, 5 grandes trabalhos. O primeiro trabalho é o famoso efeito fotoelétrico, onde, na realidade, ele consegue demonstrar que elétrons podem ser arrancados de certos materiais quando incididos por radiação eletromagnética. Aí ele usa o conceito de quantização da radiação eletromagnética, começa a nascer as bases da mecânica quântica nesse primeiro trabalho. O segundo trabalho dele, também de março, é de determinação das dimensões moleculares, que depois é usado como uma tese de doutorado. Em maio, ele tem o trabalho sobre o movimento browniano, onde ele consegue basicamente explicar por que grãos de pólen em suspensão em coloides apresentam um movimento caótico. E a explicação é justamente a agitação microscópica dos átomos é demonstrada, né? E aí, junho e setembro são os 2 trabalhos sobre relatividade. Tudo começa antes de Einstein. Para entender como ele chegou à teoria restrita da relatividade, começa com esse sujeito aqui, o James Maxwell, né? Maxwell, em 1873, ele publica um tratado que é uma síntese sobre a teoria eletromagnética, onde ele apresenta as 4 equações fundamentais do eletromagnetismo, né? E, entre outras coisas, com essas equações a gente consegue mostrar que, eu vou chamar aqui genericamente de luz, mas a radiação eletromagnética pode se propagar na forma de ondas. É uma das consequências das equações dele, né? Só que, naquela época, essa propagação de uma onda, né, como as únicas ondas conhecidas na época eram ondas mecânicas, né, então exigia a presença de um meio material. Então se postulou a existência de uma substância chamada éter luminífero, que seria esse meio material extremamente diluído, porém permitindo que essa propagação extremamente rápida se desse. Essas aqui são as equações de Maxwell, mas se eu pudesse falar assim, só em palavras, elas relacionam como os campos elétricos e magnéticos interagem com cargas e correntes com o passar do tempo e distribuições espaciais, né? O que a gente pode fazer com essas equações, né? Por exemplo, uma primeira coisa é descrever a eletricidade, né? Fenômenos eletromagnéticos atmosféricos, né? A gente pode estudar, por exemplo, os ímãs, né? As propriedades magnéticas da matéria. Então, essas equações servem para isso. Se eu for esperto, eu posso inventar a lâmpada elétrica também e descrever circuitos elétricos, tudo baseado nesse estudo de condutores que saem das equações de Maxwell, né? Resumindo, né, com as equações de Maxwell, a gente pode inventar basicamente a sociedade moderna como a gente conhece. Só que tem a questão que fica pendente, que eu coloquei aqui na forma de uma polêmica do éter, porque se é uma onda, pelo menos naquela época se imaginava assim, ela tem que ter um meio material para conduzir essa propagação ondulatória, assim como está desenhado aqui na minha figura. E mais, se eu imagino assim que o éter preenche todo o espaço, ao movimentar, por exemplo, a Terra se deslocando no vácuo da sua órbita ao redor do Sol, ela também, né, deve sentir a presença de um vento do éter. É como a gente pegar a bicicleta, a gente está no meio do ar e começa a pedalar e vai sentindo um vento no sentido contrário. Na realidade, o vento é decorrente do meu movimento. Então, em princípio, a gente deveria perceber discrepâncias na velocidade de propagação da luz de acordo com variações no movimento através do éter, né? Então, esse sujeito aqui, Albert Michelson, juntamente com o colaborador dele, Morley, eles desenvolveram uma famosa experiência
onde eles basicamente tentaram justamente fazer essas comparações, né, de diferentes velocidades da Terra através do éter, né. Bom, o resultado do experimento é que eles não observaram nada. E aí, nesse período que vai de 1887 até 1905, muitas teorias que tentavam explicar essa discrepância apareceram. Dada essa preliminar, nós chegamos em 1905, na teoria da relatividade restrita. Isso aqui é um recorte da tradução para o inglês do famoso artigo de 1905 do Einstein. Observe o título, ele diz assim, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Então, no fundo, ele é um artigo que fala sobre eletrodinâmica. Não é exatamente um artigo sobre relatividade. Essa palavra nem aparece, né? E o que tem de curioso nesse artigo, né? Bom, o Einstein é jovem naquele período. Ele está com, se não me engano, uns 21 anos. Então, ele não tem toda a influência daquela antiga tradição científica, porque ele está no limiar da ruptura de paradigma. Ele está fazendo a transição para a nova forma de pensamento, né? Então, ele começa com 2 postulados. O primeiro postulado, ele simplesmente diz uma coisa direta. Ele diz que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. E a segunda e mais forte das afirmações do artigo, ele diz assim, que a velocidade da luz no vácuo tem sempre o mesmo valor em todos os sistemas inerciais. A velocidade da luz é constante para todos esses tipos de referenciais que eu citei no postulado número 1. Então, a partir daí, tudo muda. Aqui eu tenho 2 exemplos de referenciais que eu podia chamar de referenciais inerciais. Eu tenho 2 Einsteins, um vermelho e um azul. Cada um em repouso no seu próprio referencial inercial. E eles vão testemunhar um evento eletromagnético. Então, o evento eletromagnético é essa lâmpada que está em repouso. Só que vai acontecer uma coisa. Esse referencial azul vai começar a andar para a direita. A questão é a seguinte. Qual é a forma que esses 2 Einsteins aqui, o azul e o vermelho, vão testemunhar esse fenômeno eletromagnético? Então, este Einstein vermelho vai descrever a propagação de um raio de luz a partir dessa lâmpada usando essas equações. Só que a pergunta é, qual é o tipo de equação que o Einstein azul vai usar para observar? Porque observe que o Einstein azul se desloca para a direita. Ele está parado, no meu desenho está parado, mas ele está se deslocando com uma velocidade v para a direita. Então, em princípio, ele está se afastando dessa lâmpada. Então, ele vai usar exatamente o mesmo conjunto de equações, só que em azul. Ou seja, o que quer dizer as cores? Quer dizer amarrado com as informações do seu referencial. Mas é exatamente as mesmas equações, se vocês olharem formalmente, né? As equações não mudam de forma de um referencial. As leis da física são as mesmas, independente dos referenciais. Só que tem um preço para fazer isso, né? Ele tem que ter uma lei de transformação de coordenadas. Como é que a coordenada azul se relaciona com a coordenada vermelha? E mais, observem que não precisam pensar demais no significado matemático das equações. Mas aqui eu tenho a coordenada x, y e z, que pode ser imaginado como largura, comprimento e altura. E tem aqui a coordenada t, que é o tempo. Tá? É o tempo. É o cronômetro que o Einstein azul tinha e o cronômetro que o Einstein vermelho tinha. Cada um tinha um relógio no seu referencial. E observem que, para que aquelas dois conjuntos de equações se mantenham com a mesma forma, eu tenho que transformar não só o espaço, mas também o tempo. O espaço e o tempo se misturam. Agora eu vou fazer uma experiência assim, com vocês, né? Uma coisa que aparece na sequência desse artigo de 1905. São 2 personagens que vão aparecer num filme no próximo slide, né? O observador A, que é a tal da... Eu dei o nome de Alice para ela. Tá? E aqui o observador B, que é o Bob. Os 2 vão testemunhar um fenômeno eletromagnético. Tá? Só que a gente vai ver o que é o conceito de simultaneidade para esses 2 observadores, né? E isso é uma coisa que é inédito, porque o Einstein, nesse artigo de 1905, ele toca nesse assunto de forma inesperada, para tentar resolver o problema eletromagnético e manter as leis da física invariantes frente à troca de coordenadas. Ele vai fundo no conceito de simultaneidade e aí reinterpreta o conceito de tempo. Alice vai estar sentada num trem e o Bob vai estar parado na estação de trem. E aí, quando o trem chega na estação de trem, caem 2 raios no trem.
E a gente vai ver como é que cada observador enxerga o fenômeno. Atenção, agora vem vindo o trem. Bob, ele viu simultaneamente os dois raios caírem, um na frente e outro atrás. Agora em câmera lenta. E ele vê simultaneamente isso acontecendo, porque ele está na mesma distância dos dois eventos, a distâncias R1 é igual a R2, e as duas frentes de onda chegam nos olhos dele simultaneamente. E agora vamos ver a Alice. Agora em câmera lenta, porque isso é muito rápido nesse desenho. Observe que duas frentes de onda foram produzidas. Só que como ela está se movendo na direção da frente de onda frontal, a frente de onda frontal chega antes do que a frente de onda de trás. Então ela vai enxergar o raio da frente primeiro, depois o raio de trás. Essa é a visão de Alice. Ó, frente de onda chegou nela, depois a frente de onda de trás chegou nela. Então chegaram em tempos diferentes. Mas Bob não viu isso. Ele viu outra coisa. Ele viu simultâneo. O mesmo fenômeno. Os dois, quem estão certos? Os dois estão certos. Não há como julgar quem está dizendo a verdade, mais verdade do que o outro, né? Einstein percebe isso. E aí ele percebe que a simultaneidade é um fenômeno relativo. E afinal, o que é o tempo? Quando Einstein coloca essa questão do tempo, ele está tentando definir exatamente uma questão que é uma grande confusão ao longo da história. E a maneira mais simples de entender o conceito einsteiniano de tempo, vocês experimentaram hoje. Vocês vieram para um lugar, tá? Em primeiro lugar, é um lugar, esse auditório, onde ia se realizar um evento. Evento é um conceito para a física de alguma coisa que acontece em algum lugar do espaço, num certo instante do tempo. Só que, quando eu digo assim, num certo instante do tempo, eu digo simultâneo ao evento, o relógio que estava associado marcava 7h30. Einstein coloca no artigo de 1905 que todos os nossos julgamentos em que o tempo desempenha um papel são sempre julgamentos de eventos simultâneos. Claro, por exemplo, um trem chegando numa estação de trem, tá? O trem é o evento, ele está chegando num certo lugar. Quando, simultaneamente, isso está acontecendo, a gente olha para o relógio e é uma medida de simultaneidade, é a leitura que aparece no relógio. Então, é isso que a gente faz, é a nossa ideia intuitiva de tempo. Que horas são? É uma medida de tempo segundo Einstein. Mas é uma medida associada ao conceito de simultaneidade. Só que o conceito de simultaneidade é relativo. E aí começa que o tempo também acaba sendo relativo. Uma das consequências interessantes da relatividade restrita é essa coisa aqui chamada de dilatação do tempo. Os intervalos de tempo em referenciais que estão em movimento relativo são diferentes. Eles têm esse fator aqui na frente. Então, naquele nosso exemplo do Einstein vermelho e Einstein azul, em movimento relativo, então os relógios marcavam intervalos de tempo diferentes. E uma consequência disso é o famoso paradoxo dos gêmeos, né? Então, são dois gêmeos que estão colocados em referenciais inerciais, só que o gêmeo azul sai para dar uma volta. Então, ele vai, digamos, uma viagem relativística para uma estrela distante, por exemplo, enquanto que o gêmeo vermelho fica na Terra. O que vai acontecer quando ocorreu o reencontro? Isso é importante, é o reencontro, né? Os gêmeos vão apresentar discrepâncias em idades. Aquele que ficou na Terra vai estar muito mais velho do que aquele que fez a viagem relativística. Mas aí alguém vai dizer assim, mas tudo não é relativo? Tá? Eu não poderia ter pensado esse problema ao contrário, porque, na realidade, eu vou fazer uma experiência aqui. Tá? Eu vou vir aqui para frente dele, aqui meu amigo Júlio, né? E aí eu vou começar a caminhar para trás. Tá? Então, eu estou caminhando para trás, eu estou me afastando dele, do ponto de vista do referencial dele. Mas do ponto de vista do meu referencial, eu poderia estar imaginando que é ele que está se afastando de mim. Então é simétrico o problema. Tá? Então aqui, nesse problema do paradoxo, por isso se chama paradoxo, é que aparentemente o problema é simétrico, mas não é simétrico. Ele não é simétrico por um motivo, né? Esse gêmeo, ele tem que, num certo instante, voltar. Então essa volta é que quebra a simetria do problema. Então a palavra-chave é o reencontro. Evidentemente que esse que ficou na Terra sempre ficou parado. E ele pode testemunhar que ele sempre ficou parado. Ele está num referencial em repouso sempre. E como é que a gente pode fazer esse teste para saber quem é que muda seu estado de movimento? Bom, é uma coisa muito simples. Vou pegar aqui. Eu posso pegar, por exemplo, isso aqui, né?
eu penduro isso no teto da minha nave, e se eu estiver me movimentando com velocidade constante, ou estiver em repouso, isso vai ficar na vertical. No momento que eu dou uma acelerada, isso aqui se mexe. Então, os dois gêmeos podem, cada um deles, pendurar um pêndulo, no fundo isso é um pêndulo, né? No seu referencial e observar. O gêmeo vermelho nunca vai ver movimento no seu pêndulo. Agora, o gêmeo azul foi até uma estrela distante e teve que fazer a volta e retornar. Quando ele faz isso, ele quebra a simetria, né? Então, o problema é assim, não é simétrico e por isso que vai ter essa diferença de idade. Um dos primeiros fenômenos onde isso aparece é a dilatação do tempo associada ao decaimento do muon. Muon é uma partícula elementar que aparece em raios cósmicos, né? E ela tem um tempo de vida muito curto, né? Então, quando ela incide, ela é produzida, quer dizer, raio cósmico produz o muon na alta atmosfera, ela deve decair super rápido. Então, ela deixa de existir rapidamente. Então, em princípio, você não deveria detectar nenhum muon na superfície da Terra, ou um número muito pequeno de muons. Só que você detecta muons em uma taxa bem alta, e essa taxa bem alta só pode ser explicado com a dilatação do tempo. Mas foi feita uma experiência, a famosa experiência de Raphael Keating, em 1971. O que eles fizeram? Esses dois físicos pegaram esses equipamentos aqui, são relógios atômicos. Um relógio atômico é um relógio mais preciso que a gente tem. Ele é capaz de atrasar 1 segundo em 20 milhões de anos. Então é extremamente preciso. Sincronizou 2 conjuntos de relógios, deixou um na Terra, em repouso, e um outro eles levaram... O que é isso aqui? É um avião comercial. Não é uma viagem relativística próxima da luz, não é uma nave espacial, é um avião comercial, né? Só que, claro, um avião comercial em velocidade de cruzeiro, né, é uma velocidade, eu não sei agora, 700 ou 800 km por hora. Isso é uma velocidade baixa quando comparado com a velocidade da luz. Só que aí, como eles estão trabalhando com relógios atômicos, eles podem perceber pequenas variações de intervalos de tempo com grande precisão. Então, ao fazer o reencontro, como no caso do paradoxo dos gêmeos, havia discrepâncias, e essas discrepâncias entre os relógios concordavam com a relatividade, né? Uma outra evidência indireta da relatividade restrita aparece com esse sujeito aqui, Paul Dirac, mas num lugar diferente, não é com a dilatação do tempo, né? Paul Dirac é considerado um dos pais da mecânica quântica. Então, o Dirac juntou mecânica quântica com relatividade, criando a chamada teoria quântica relativística, mecânica quântica relativística. E uma das coisas que aparece na teoria dele é a previsão da existência do antielétron, da antimatéria, né? Isso é graças ao fato da equação dele ser relativística, né? Isso ele previu em 1927, e Carl Anderson descobre o positron em 1932, comprovando a correção da teoria relativística. A relatividade, eu falei para vocês, mistura espaço e tempo. Então, é interessante que a gente pode fazer isso representado num diagrama, que é chamado de diagrama espaço-tempo, onde o tempo está no eixo vertical e o espaço, aqui só uma coordenada, eu peguei só uma coordenada espacial, está no eixo horizontal, né? Então, qualquer movimento, qualquer corpo que se move no espaço-tempo, ele representa uma linha, como está aqui nessa linha azul, aqui, chamada linha de mundo. Tá? É uma maneira como os relativistas descrevem o movimento. Só que aqui, vocês estão vendo que tem esse triângulo superior e esse triângulo inferior. Essas laterais do triângulo, nesses lados aqui, é o limite dessa curva quando é um raio de luz. Um raio de luz também tem uma linha de mundo, que é justamente essa fronteira que está representada aqui. E forma um ângulo de 45 graus com o tempo e com o espaço. Na realidade, para que isso serve? Isso serve para, por exemplo, estabelecer a causalidade. Isso aqui, esse triângulo vira um cone no espaço, é o famoso cone de luz. Agora, isso aqui é a preliminar, agora vamos para o assunto mesmo, né? Então, nós estamos vamos chegar nos trabalhos posteriores de Einstein, né? A relatividade geral, que é o que a gente está comemorando 100 anos agora. Ela também é chamada de a teoria relativística da gravitação, né? Porque as duas coisas estão misturadas, relatividade e gravitação agora, né? E quando eu falo gravitação, todo estudante de física já estudou uma vez a primeira teoria da gravitação, que foi a gravitação de Newton, a gravitação universal. Ele conseguiu obter a famosa lei da gravitação universal, que é a lei que é a base, por exemplo, da mecânica celeste até hoje, né?
Só que aí, em 1907, voltamos agora para o Einstein, agora voltamos para o caminho original. Einstein ainda é um trabalhador lá no escritório de patentes e registros. Ele tinha acabado de publicar aqueles famosos artigos de 1905, e aí ele tem o que ele chama de a grande ideia da vida dele, tá? O chamado princípio de equivalência. Ele se dá conta de um negócio muito simples, né? Se um sujeito está dentro de um elevador, ele está sentindo o seu peso. Vamos supor que, de repente, o elevador rompe. O que vai acontecer? Se o sujeito não soubesse de antemão que ele está sendo puxado pelo elevador, ele não vai sentir mais o seu próprio peso, porque à medida que o elevador cai, ele cai na mesma taxa. Então, os dois, do ponto de vista desse referencial fechado, vão estar caindo juntos. É como se ele estivesse equivalentemente no espaço longe da gravitação. Então, esse observador não teria como perceber se ele está no espaço sideral, onde não tem campo gravitacional, ou se ele está caindo em queda livre num duto de elevador. Isso ele chamou de princípio de equivalência, e tem uma consequência, né? Ele consegue mostrar que qualquer aceleração inercial pode ser, se for considerado uma região muito pequena, confundido com uma aceleração na gravidade. Então, por exemplo, aqui nossos dois astronautas aqui estão num certo planeta, eles fazem uma experiência de queda livre. Isso aqui é porque eles estão nesse planeta. Agora, se eles estivessem no espaço sendo acelerado com exatamente a mesma aceleração g por esse foguete, eles não saberiam dizer a diferença. Não saberiam dizer que, estamos num planeta com aceleração da gravidade g. Ou, estamos no espaço sideral sendo acelerados com g. Então, existe uma equivalência entre aceleração inercial e aceleração da gravidade quando a região é muito pequena. Uma outra consequência, essa é a mais interessante. Einstein pensou assim, imaginem de novo o elevador. Aí um raio de luz entra no elevador. Raio de luz, todo mundo sabe, propaga em linha reta. Tá? Então entra no elevador, só que esse elevador está acelerado violentamente para cima, né? Para nós que estamos do lado de fora, a gente vai ver o raio de luz entrar em linha reta e atravessar de uma ponta para outra. Agora, para o observador dentro do elevador acelerado para cima, o que ele vai ver? Ele vai ver o raio de luz vindo, só que à medida que o raio vem vindo, ele vai subindo. Então, o raio de luz está num ponto mais baixo. E depois, eu não sei se posso subir aqui, ele sobe mais um degrau. Então, na realidade, do ponto de vista do observador dentro do elevador, ele vai ver o raio de luz fazer uma trajetória curva. Ou seja, esse efeito da aceleração vai fazer o raio de luz curvar. E como a aceleração inercial nessa região muito pequena é indistinguível da gravitacional, Einstein pensou, se um raio de luz passar perto do Sol, a mesma coisa deve acontecer. O raio de luz vai ser desviado pela gravitação. Exatamente isso aqui. Então, isso motiva, um pouco tempo depois, um famoso artigo de 1911, que esse é o título do artigo, sobre a influência da gravidade na propagação da luz. Então, aqui, digamos, está a Terra, aqui está o Sol, e uma hipotética estrela que não é visível da Terra, ela está ocultada pelo Sol. Só que o raio de luz da estrela passa perto do Sol e sofre um desvio, e aí o que o observador terrestre enxerga é a posição aparente da estrela. Tá? E aí o Einstein, com esse raciocínio, né, ele tinha uma teoria muito inicial assim, para poder testar essa ideia. Ele fez um cálculo, né, de qual seria este ângulo de desvio. Né? E aí esse ângulo ele chegou a 0,83 segundos de arco. Pouco tempo depois, um jovem astrônomo chamado Erwin Freundlich, né, gostou dessa ideia. Ele era um astrônomo observacional e resolveu tentar fazer uma medida disso. Né? E aí, para fazer essa medida, eles têm que fazer essa medida com um eclipse total do Sol, porque eles não podem ver aquela claridade toda do disco solar, né, tem que estar ocultado, para poder enxergar as estrelas que não são visíveis, que estão próximas ao Sol. Porque esse ângulo de 0,83 segundos de arco é pouca coisa, é bem pouquinho esse desvio. Então tem que estar bem ocultado e só no eclipse total tu vai conseguir medir isso. Muito bem, então ele organiza uma expedição para medir na Crimeia, na Rússia, em 1914, durante o eclipse solar desse ano. Só que aí acontece uma coisa dramática.
explode a Primeira Guerra Mundial. Tá? 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. Freundlich e a equipe são presos lá na Crimeia, né? Porque eles chegaram lá e disseram, nós vamos medir o desvio da luz pelo Sol. Aí os russos não entenderam muito bem isso aí. Eles pensaram que estavam trazendo equipamento de precisão lá para fazer espionagem. Então ele ficou preso, ele e a equipe, durante umas 2 semanas. Tá? E essa foi a sorte do Einstein, tá? Porque passou o período do eclipse e esse cálculo de 0,83 segundos de arco está errado. Tá? Então, se o Freundlich tivesse medido isso, teria escancarado um erro brutal do Einstein. Esse aqui é um dos melhores amigos de Einstein, desde o tempo da escola, é o Marcel Grossmann. Né? Grossmann virou matemático, é um bom matemático. Então, ele era quem orientava Einstein, inclusive. Né? Que Einstein era assim, ele tinha uma grande intuição. Para ele, o que era nobre era vasculhar e farejar princípios físicos da natureza. A matemática ele achava uma coisa menor e deixava para os outros. Né? Com o Grossmann, eles começam a estudar uma modificação dessa teoria anterior, essa do desvio da luz do Sol. Tá? E aí eles publicam... uma coisa... Ele começa a introduzir Einstein a uma geometria nova, a uma geometria chamada não euclidiana, uma geometria que descreve superfícies curvas, né? Também chamada de geometria riemanniana. Né? E aí eles publicam o que seria a teoria da gravitação. O nome dessa teoria é o Entwurf. Né? Entwurf em alemão é esboço. Grossmann, então, ele se inicia nessa nova geometria, a geometria de Riemann. E Riemann foi um grande matemático, talvez um dos maiores da história. Ele foi aluno de Gauss, então não é pouca coisa, do grande Gauss. Riemann desenvolve ao extremo, ele chega no que é chamado de tensor de curvatura, que é o objeto matemático que faz a medida de quanto curva o espaço. Né? Então, no trabalho aqui, onde ele, sob a orientação de Gauss, ele apresentou tipo um exame de admissão para virar professor, uma tese que ele apresentou, sobre a hipótese que reside o fundamento da geometria. E aí, aqui ele estuda o espaço n-dimensional e introduz pela primeira vez o tal do tensor de curvatura. Einstein, em junho de 1915, ele vai à Universidade de Göttingen. Ele é convidado pelo maior matemático vivo da época, David Hilbert. O Einstein dá durante uma semana, ele dá uma série de palestras de 2 horas para os matemáticos, entre eles o Hilbert, sobre a teoria do Entwurf. E aí, depois dessa semana, ele fica maravilhado. Einstein sai assim nas nuvens. Ele escreve para os amigos e colegas dele que os matemáticos entenderam toda a beleza e a grandeza da nossa teoria. Né? Só que o problema é que o Hilbert é um grande matemático. Né? A ponto de dizer que... sem mais, né? E mais uma coisa, né? O Hilbert ele se apaixona de cara pela ideia da relatividade geral. Tá? E aí ele diz assim, a física era complicada demais para ser deixada para os físicos. Então ele resolve entrar nessa disputa. Observe que essa teoria ainda não é a versão final da teoria da relatividade. E aí acontece uma tragédia. Né? Eu falei em junho, agora estamos em outubro. Einstein revisa a teoria do Entwurf. E aí percebe que ela está errada. E ele já tinha sido alertado há uns tempos atrás, já uns 2 anos atrás, por um outro colega dele, um amigo e colega, o Michel Besso. O Michel fez um comentário que tinha furos nessa teoria. Porque o que o Einstein estava querendo mostrar? Ele estava querendo mostrar que todo movimento, uniforme ou não uniforme, era relativo. E ele pegou como um exemplo a rotação, que é um exemplo de movimento não uniforme. E, por exemplo, ao checar com cuidado, ele não consegue descrever o chamado movimento anômalo do planeta Mercúrio. O que é o movimento anômalo de Mercúrio? Né? Bom, é assim, primeiro, o que é uma órbita planetária? Né? Uma das leis de Kepler diz assim, que todas as órbitas planetárias são elipses, onde o Sol está num dos focos, o ponto mais próximo do Sol se chama periélio, e o ponto mais afastado do Sol se chama afélio. Só que para Mercúrio, esse ponto, que é chamado periélio, não fica fixo. Na realidade, acontece isso. A cada século, esse ponto anda 43 segundos de arco. Eles tentavam usar a gravitação de Newton para explicar isso e chegavam só à metade desse valor.
Einstein acreditava que com a teoria do Entworth ele ia conseguir a explicação usando a relatividade geral. Aí ele faz o cálculo e não consegue reproduzir esse número. Einstein já era, agora estamos em 1915, ele já era professor em Berlim e ele já era membro da Academia Prussiana de Física, ou de Ciências, né? E eles tinham um costume lá de reunir os grandes intelectuais lá da academia para cada quinta-feira um deles dar uma palestra para o outro. Só que ele já estava desesperado, ele já sabia que o Entworth estava errado. E na primeira palestra é num 4 de novembro de 1915, é uma quinta-feira. Tá? Começa dizendo o seguinte: nos últimos 4 anos tenho tentado formular uma teoria da relatividade geral, pressupondo que a relatividade, mesmo em caso de movimento não uniforme. Acreditei realmente ter descoberto a única lei da gravitação. Voltei à exigência de uma covariância mais geral, que eu havia abandonado com pesar quando trabalhava com meu amigo Grossman. Na verdade, já estávamos muito perto da solução. E era verdade. Se ele tivesse investido só naquele caminho matemático, não ficar com os 2 cadernos, ele já estava quase na solução certa. E aí ele conclui, que é uma frase que ficou famosa, que dificilmente alguém que a compreenda de verdade poderá resistir ao encanto dessa teoria. E realmente, quem consegue compreender a relatividade geral, ela te derruba de joelhos, né? Você fica de joelhos, porque ela é uma das teorias mais lindas da física. Ela mistura o que há de mais especial no pensamento, a geometria e a física. 11 de novembro, uma semana depois, quinta-feira, Einstein apresenta uma segunda palestra, onde agora ele abraça de vez a geometria não euclidiana, a geometria de Riemann, né? E ele introduz um novo objeto, chamado tensor de Ricci, que está relacionado com o tensor de curvatura, esse de Riemann, que eu falei para vocês, né? Mas aí ele recebe no mesmo dia, no dia seguinte, uma resposta que deve ter deixado ele muito irritado, né? O Hilbert escreve assim: estou pronto para fornecer uma solução axiomática para o seu grande problema. Ou seja, eu já sei a resposta. Vou deixar o Einstein fazendo contas, mas eu já tenho a resposta. E ainda faz uma provocação. No fim da carta, ele diz assim, na realidade, ele convida Einstein para ir para Göttingen e ter o prazer de ouvir pessoalmente a explicação da solução. Vem aqui que eu vou te mostrar a solução, né? Uma semana depois, outra quinta-feira, a terceira palestra, 18 de novembro, ele consegue, pela primeira vez na história, descrever o movimento anômalo de Mercúrio. Ele chega nesse famoso número, 43 segundos de arco por século. E de quebra, além desse resultado, ele recalculou o desvio da luz, aquele problema lá do início, né, aquele desvio da luz passando perto do Sol. E ele chegou exatamente ao dobro do valor que ele tinha encontrado antes. Aí ele recebe uma carta de Hilbert, né? Claro que todas essas informações que eu estou falando, ele está passando para o Hilbert. Todo dia ele está mandando cartas. Aí o Hilbert realmente foi cavalheiro e reconhece. Ele disse assim: cordiais congratulações por conquistar o movimento do periélio, né? E aí no último dia, na última quinta-feira, né, dia 25 de novembro, Einstein apresenta finalmente para a comunidade a grande síntese, né? As equações de campo da gravitação. E aí Einstein propõe 3 testes para a teoria dele, né? Então, deslocamento para o vermelho gravitacional das linhas espectrais. Isso aqui ele já conseguiu mostrar, a precessão de periélio das órbitas internas e a famosa deflexão da luz, né? Então, isso aqui vocês já ouviram. Só que essa deflexão da luz do Sol, então, foi confirmado no eclipse só agora de 1919, tá? 4 anos depois disso tudo, né? E agora vem a coisa curiosa, né? Estamos em mês de dezembro. Mês de dezembro. Einstein tinha acabado de terminar as palestras, tinha fundado a sua relatividade geral, e ele pessoalmente acreditava que as equações eram tão complicadas que nunca ia se achar uma solução exata só as soluções aproximadas. Tanto é que esses 3 propostas de experimentos são sempre na situação aproximada em que tu faz a hipótese que o campo gravitacional é fraco. Tu nunca considera o campo gravitacional intenso, forte, porque aí as equações, em princípio, pensava Einstein, não teriam soluções. Só que, para surpresa de todos, né, um mês depois, esse sujeito aqui, chamado Karl Schwarzschild, ele conseguiu uma solução exata para aquela equação da relatividade geral. E ele considerou que esse objeto aqui, que é o tensor de métrica, era estático e esférico.
E isso agora, essa solução de Schwarzschild, hoje em dia, modernamente, é o que a gente chama de buraco negro de Schwarzschild. A solução dele dá origem a esse sistema físico chamado buraco negro de Schwarzschild, que de maneira muito simples, né, todos já ouviram falar em buracos negros, né, é uma região no espaço onde a curvatura é tão intensa, mas tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar, né. E aqui, só para a última imagem, de uma coisa curiosa com esse buraco negro de Schwarzschild, lembrem os cones de luz que apareceram uns tempos atrás, né? Pois é, o cone de luz tem a direção de tempo na vertical, aqui ao longo do eixo do cone, só que à medida que um observador está caindo na direção de um buraco negro, acontece uma coisa bem interessante, né? O cone de luz começa a deitar, ou seja, a coordenada temporal começa a virar coordenada espacial. E no momento em que ele entra dentro do buraco negro, ele passa pela fronteira chamada de horizonte de eventos, aqui é a coordenada radial, aqui é a distância que ele está do centro do buraco negro. A coordenada espacial dele, a coordenada temporal dele é exatamente a coordenada espacial. Então ele não tem como evitar a queda para o centro do buraco negro. Então eu agradeço a todos por ter ouvido.